Oi, minha gente! Saudade de vocês, porque não nos vimos semana passada. Mas estamos aqui agora firmes e fortes. Mais do que nunca, não é? As notícias boas estão chegando. Vai demorar, a gente sabe, porque tem uma questão complicada de logística, de organização, mas a vacina chega para todo mundo. Graças a Deus. Eu espero muito que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam cheios de alegria dentro de vocês, que vocês estejam com força, que vocês estejam em paz e tentando, na medida do possível, realizar as coisas que vocês gostam de fazer. Não é? A gente merece fazer as coisas que a gente gosta, que nos trazem alegria, que nos dão prazer. Principalmente se a gente consegue, né, pelo menos ficar junto de algumas pessoas que a gente ama tanto. Pode ser que a gente não consiga ficar perto daquele neto querido, às vezes daquele filho ou filha querida, mas na medida do possível a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Eu penso muito nisso, penso muito em como vocês estão vivendo esse momento. E faço orações mesmo para que vocês estejam passando da melhor forma possível. Mas eu confio em vocês. Acima de tudo, eu confio em vocês. Vamos às nossas atividades de hoje. Vamos trabalhar a nossa memória, vamos trabalhar a nossa cabeça, vamos trabalhar a nossa atenção, nosso raciocínio. Então, vamos pegar nosso papel, nosso caderno, nosso lápis, a nossa caneta e vamos começar. A gente fez esse exercício que eu vou apresentar para vocês alguns meses atrás, mas eu agora vou apresentá-lo com um certo dificultador, um certo desafiador. Vejam bem, eu vou dar uma palavra a vocês, uma palavra de 2 sílabas. E quero que vocês escrevam uma palavra seguinte. Não estou trabalhando com sinônimo, com nada. São palavras soltas. Uma não tem nada a ver com a outra. Apenas tem a ver no seguinte, que a palavra eu vou dar. Então, eu dou uma palavra de 2 sílabas. Vocês vão pegar a segunda sílaba e vão escrever uma palavra começando com essa segunda sílaba. Ou seja, a primeira sílaba da palavra que vocês vão escrever será sempre a última sílaba da última palavra. Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Então, vou dar exemplos. Vocês vão fazer o seguinte, vão escrever, podem começar a escrever. A seguinte palavra, chave. Chave. E aí, eu já vou ajudar vocês. Chave é uma palavra de 2 sílabas. Agora, eu só vou dar e só vou querer palavra de 2 sílabas. Então, preste atenção. Escrevam aí a palavra chave. A última sílaba da palavra chave é V, não é? V é vé. Então, eu vou escrever uma próxima palavra começando com a sílaba VE, vé. Para dar o exemplo a vocês, para vocês entenderem o exercício, vocês podem escrever a segunda palavra que eu mesma vou dar, que é a palavra vela. Vela, uma palavra que começa com a sílaba VE, que é a última sílaba da palavra chave, que eu dei lá no começo, chave, vela. E são 2 palavras de 2 sílabas. O que é que eu quero? Que vocês continuem escrevendo mais 8 palavras, todas de 2 sílabas e sempre começando com a segunda sílaba da última palavra ou a última sílaba da última palavra. Se eu der a vocês a palavra chave e aí, para dar o exemplo, dei a vocês a segunda palavra, a palavra vela, todas 2 de 2 sílabas, a última sílaba da palavra vela é a sílaba lá. Então, agora vocês têm que escrever uma palavra de 2 sílabas que comece com a sílaba lá. Deu para entender? Se não conseguiram, vai ter mais exemplos daqui a pouquinho. Mas fica sempre a dica de voltar ao vídeo, para que vocês possam entender. Então, repetindo, chave, termina com VE, vela.
Comecei a palavra com a última sílaba de chave. Chave, vela. Agora, a última sílaba de vela é lá e eu quero uma palavra de 2 sílabas começando com a sílaba lá. E assim por diante. Cada palavra vai começar provavelmente com a sílaba diferente. Eu quero 8 palavras. Muito bem. Essas foram as palavras com 2 sílabas. Agora eu quero a palavra com 3 sílabas. Estou dificultando. Mas eu vou dar as 2 primeiras. A primeira é a palavra telhado. Telhado tem 3 sílabas. Telhado. E termina com a sílaba dó. Aí, eu vou dar como exemplo logo a segunda palavra, que deverá começar com a sílaba dó, já que dó é a última sílaba da palavra telhado. A segunda palavra, então, é a palavra doçura. Doçura começa com a sílaba dó, que é a última sílaba de telhado. E aí vocês vão ter que escrever mais 8 palavrinhas, começando sempre com a última sílaba da última palavra. Então, se a última sílaba da palavra doçura é a sílaba ra, vocês então vão começar a próxima palavra com a sílaba ra, né? Porque para ser primeira sílaba não pode ser ra, tem que ser ra. O som do R muda. Tá joia? Vamos lá! Essas foram as palavras de 3 sílabas. Eu pedi primeiro mais 8 palavras de 2 sílabas. Agora eu pedi mais 8 palavras de 3 sílabas. E agora eu vou dar as palavras de 4 sílabas. Então, a palavra que eu vou dar como exemplo, a primeira, que eu já dou a primeira e a segunda, é a palavra telefone. Telefone. 4 sílabas. Qual é a última sílaba da palavra telefone? Né. E aí eu já vou dar a segunda palavra para servir de exemplo e para facilitar a vida de vocês, que é a palavra nevoeiro. 4 sílabas. Nevoeiro. Agora, como são palavras de 4 sílabas, vou facilitar um pouquinho. Vocês vão completar agora só com 6 palavras. Sabendo que a primeira sílaba da palavra terá que ser sempre a última sílaba da palavra anterior. Portanto, se eu dei como segunda palavra a palavra nevoeiro, vocês vão obrigatoriamente achar a próxima palavra com a sílaba ro. Não pode ter esse som, então será a sílaba ro. E aí vocês vão encontrar mais 6 palavras de 4 sílabas. Joia? Tá bom? Tô confiando em vocês. Se desafiem aí, faça esse exercício lindamente que eu quero ver. Agora, vai ser um exercício bem gostosinho. É um exercício de rima. Olha que bacana. Vou dar a vocês 4 palavrinhas só. Mas quero que vocês achem, para cada palavrinha que eu vou dar, 10 palavras que rimem com essas palavras. Ok? Facinho. Primeira palavra, a palavra melão. Melão. Escrevam aí 10 palavras que rimem com a palavra melão. O que é rimar? Não vou nem explicar. Eu quero que vocês saibam exatamente o que fazer. Entendam o enunciado. Palavras que rimam com a palavra melão. 10 palavras. Segunda palavra, panela. 10 palavras que rimem com a palavra panela. Terceira palavra, a palavra favorito. 10 palavras que rimem com a palavra favorito. Quarta e última palavra, confeitaria. Eu quero 10 palavras que rimem com a palavra confeitaria. Ok? É isso que eu quero que vocês façam. E tenho certeza que vocês vão fazer lindamente, não tenham dúvida nenhuma. Ok, agora, rapidinho eu vou dar a vocês 4 frases que a gente usa muito. É quase ditados. Eu quero que vocês completem as frases, mas, mais do que isso, eu quero que vocês deem
escrevam ao lado o significado de cada frase. Às vezes elas têm um sentido figurado e eu quero que vocês expliquem o que é que elas significam. A primeira frase é: ele é meu direito. Ele é meu direito. Dei uma dica aí. Escrevam aí essa frase. Ele é meu, um espaço para vocês completarem com uma palavra. E a última palavra da frase é a palavra direito. O que é que ele é meu direito? Ele é meu, um espacinho. Olha a dica. Direito. E escrevam o que significa esta pessoa. A gente tem esta pessoa como direito. Segunda frase. É como procurar uma, espacinho, para escrever a palavra, no palheiro. Já ouviram essa frase, não já? Vou repetir. É como procurar uma, espaço, para escreverem a palavrinha, no palheiro. Escrevam o significado desta frase muito dita. É quase um dito popular. O que é procurar uma no palheiro? O que isso significa? É fácil? É difícil? Procurar uma no palheiro? Terceira frase. Ele está em maus, espaço para escreverem a palavrinha. É até uma palavrinha no plural. Ele está em maus, significa o quê? O que é que significa que ele está em maus? Vou dar uma dica. Essa palavrinha que vocês vão escrever é uma das roupas de cama. O que será? Está no plural. Ele está em maus e escreva o significado da frase. O que significa isso? Esse dito popular. E a quarta e última frase é: está metendo o nariz onde não é? O quê? Ele está metendo o nariz onde não é? Um espacinho para escrever a palavra e do lado escrevam o significado desta frase. O que significa que ele está metendo o nariz onde não é? O que significa isso? Que palavrinha é essa e qual é o significado? Bem, queridos, queridas, tenho certeza que vocês vão fazer, como sempre, lindamente o nosso exercício da semana, tá bom? E que os próximos dias sejam dias lindos, como vocês merecem, para que a gente possa se encontrar semana que vem. Um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau!